ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Deus, aleluia! Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus amigos! Olá, meus irmãos, família de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que o óleo da alegria do Senhor seja derramado sobre cada um nesse começo já de noite. 17 horas. É assim que começa o nosso programa, quase na virada do dia. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus o dia inteiro esteve conosco e na virada do dia Ele fala conosco e continua conosco. E quando o sol começa lá a romper, a misericórdia dEle outra vez se renova sobre nós. Como é bom, meus irmãos, sentir esse amor tão grande do Senhor dentro de nós. Sentir essa bondade, esse carinho, essa alegria que Ele tem. Porque a alegria do Senhor é que nos dá força, queridos. Ela é a nossa força, amém? Glórias a Deus. Esse tempo é um tempo que Deus reserva para nós.
Para você que já está conosco, o que eu estou vendo aqui, a Dez está conosco, a Dejanira, a Rádio Elohim está conosco, a Madalena, e eu sei que outros amigos vão entrando por aí afora. Sentem-se nessa mesa que o Senhor preparou. É a mesa do Senhor, meus irmãos. É uma mesa preparada. Aí nessa mesa preparada, nossa cabeça será ungida. Amém? Porque o óleo fresco do Senhor se derrama sobre nós. E eu quero lhes dizer que eu estou hoje aqui, sabe de onde, queridos? Da Bahia. Ê, meu rei! Nós estamos na Bahia e fazendo daqui deste lugar o nosso estúdio. O estúdio da Rádio Elohim e o estúdio também da Eidermei no Facebook. Coisa boa, porque estamos tão longe, mas tão perto, através desse veículo poderoso que nós temos. Não é verdade? E eu já quero mandar um beijo para todos os nossos amigos que estão conosco. Glórias a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. A Railde também está conosco. A Raimunda Milhomem também está conosco. Glórias a Deus. Eu sei que muita gente ainda está entrando aí. Essa mesa está preparada e cada um que vai chegando, vai sentando. E a unção do Senhor vai sendo derramada. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais uma música? Vamos? Então tá bom. Essa música é a minha oração. É uma música que nasceu, uma letra que nasceu também no nosso coração. Para o coração de Deus. Amém? Glórias a Jesus. Oh, glória, aleluia! Senhor, meu Senhor, minha vida é firmada na cruz. Me ensine a clamar o poder do sangue de Jesus. Quando eu louvar o teu nome, cativeiros espirituais serão destruídos. Quero honrar esse nome em todo lugar. Que venha sobre mim a tua unção e o meu louvor alcance o teu coração. Senhor, meu Senhor, minha vida é firmada na cruz. Me ensine a clamar o poder do sangue de Jesus. Que este sangue seja derramado sobre nós, seja derramado sobre a Gigi Custódio, em nome de Jesus Cristo. Que ela seja abençoada, restaurada, em nome de Jesus. Me curvo diante do teu poder, preciso de ti, meu Senhor. Não sou levada pelo vento, sou casa firmada na rocha, e eu tenho sopro desse poder. O sangue de Cristo me faz vencer. Senhor, meu Senhor, a vida da Gigi, Senhor, está firmada na cruz, Senhor.
A vida dos nossos ouvintes está firmada na cruz. Nos ensina a clamar o poder desse sangue, do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Senhor, meu Senhor, minha vida é firmada na cruz. Me ensine a clamar o poder do sangue de Jesus. Amém? Faça isso. Aprenda a clamar pelo sangue de Jesus. Nesse sangue, meus irmãos, há poder. Há poder. Há livramento. Há proteção. Há cura. Há libertação. Amém? Eu clamo por esse sangue de Jesus. Eu peço a Ele que coloque desse sangue nos umbrais das nossas casas agora, meus irmãos. Para que esse sangue nos defenda de todas as artimanhas do inimigo. De tudo aquilo que o inimigo está tramando contra nós. Que esse sangue de Jesus, que detém todo o poder, possa nos livrar, possa nos proteger e abençoar. Amém, queridos? Louvado seja esse Senhor. Louvado seja esse Senhor, aleluia. Manda um abraço agora para minha amiga Diva. Oi, Diva. Para Ludmila. Oi, Ludmila. Glória a Deus, aleluia. Gente boa. Esse povo abençoado de Deus. Rádio Elohim espalhado aí pelo mundo afora, por esses países. Muitos deles a gente conhece, outros não. Mas que a palavra do Senhor alcance o seu coração, onde esse veículo possa chegar. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Vamos partir agora já para o momento mais importante desse programa, que é a mensagem do Senhor. E Deus colocou no meu coração uma mensagem tão linda, meus amados. Uma mensagem pertinente aos dias que nós estamos vivendo. Sabe? Ela se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5. E vocês sabem, queridos, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Nos nossos planos, não é nem perguntar, eu quero fazer uma constatação. Nos nossos planos, queridos, quase nunca nós contemplamos o inesperado, desagradável. Não é verdade? Quando você faz um plano, você pensa em alguma coisa desagradável acontecer? Você não pensa. Você não pensa que pode chegar uma doença, que de repente você vai precisar fazer uma viagem de surpresa, que não é uma viagem de lazer, não é? De repente pode ser que seu carro quebre, isso é um inesperado desagradável. Pode ser que aconteça uma pessoa da sua família adoecer, é o inesperado desagradável. A gente só faz planos bons. A gente só pensa na plenitude das coisas boas, não é? Das coisas boas, sem surpresas desagradáveis. Mas nem sempre é assim. E o que nós vamos falar hoje, fala justamente de uma surpresa desagradável que aconteceu na vida de um comandante do exército sírio, Naamã. Vocês querem ouvir essa história? Olha aqui, eu sei que vocês já conhecem, mas cada momento que a gente lê a palavra, tem uma mensagem diferenciada para nós. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eu vou ler até o capítulo 4 e aos poucos eu vou continuando a ler o restante
daquilo que eu preciso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitórias à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Leproso, amados. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Naamã foi contar ao seu senhor o que aquela menina disse. Ele ouviu aquela menina. Ele ficou impressionado com ela. Quem era Naamã, meus amados? Era um homem reverenciado, respeitado, íntegro, era um guerreiro, era um homem honesto. Mas no fundo, Naamã era também um homem orgulhoso. Ele tinha consciência do seu poder. Ele sabia quem ele era naquele exército. As pessoas se curvavam diante de uma ordem dele. Ele era obedecido, reverenciado. Assim era Naamã. De repente, do nada, surge uma lepra na vida daquele homem. A pele dele ficou totalmente tomada pela lepra. E isso, naquela época, era uma sentença de morte, meus irmãos. Lepra era morte. Hoje tem recursos. Hoje tem medicamento que paralisa a doença. Mas naquele tempo, o leproso era segregado. Era afastado do convívio social. Ele era expulso. Quando ele se aproximava, as pessoas gritavam: leproso, leproso, tinha que gritar. Eles tinham que gritar. Vocês já pensaram uma situação dessa? Num comandante de todo o poder da Síria? Ele estava arrasado. Ele estava arrasado, amados. Ele estava cheio de medo. Ele estava cheio de insegurança. Vocês já passaram por alguma coisa parecida? Meus irmãos, eu já passei. Eu já tive o diagnóstico de um câncer de tireoide. Câncer também, muitas vezes, ele é sinônimo de morte. Traz consigo nessa palavra a ideia de sofrimento. Vem o medo. Vem aquela sensação de impotência total. Pode ter recurso, mas nem sempre os recursos são suficientes para resolver o problema. A gente pensa, amados, que a vida acabou. A gente pensa no tratamento hoje de uma quimioterapia. Um sofrimento cruel. Eu tive tudo isso quando eu tive esse diagnóstico de câncer de tireoide. Tá aqui a marca, ó. Passei pela cirurgia. Perdi a voz. Da minha voz não saía um som. Depois eu conto para vocês desse milagre. Porque foi milagre. Por isso que eu estou aqui. Falando com você. Cantando para Deus e para você. Porque Deus é bom. Olha, amados. Com Naamã foi assim, queridos. Com certeza aquele homem procurou naquela época os melhores médicos. Os melhores tratamentos. Ele tinha recurso. Ele era rico. Mas nada, não tinha cura para essa doença naquela época. Nada era solução. Só que na casa de Naamã tinha uma menina, amados, que era serva, escrava. O que é escrava? Com certeza o exército, conduzido por Naamã,
tinha destruído a família daquela menina. A tropa dele tinha destruído a família daquela menina. Como ela era uma menina ainda que produzia, que podia produzir muito, eles levaram essa menina como escrava para onde? Para a casa de Naamã, para ser a escrava da mulher de Naamã. Só que essa menina, de onde ela veio, ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. Na família dela, Deus era reverenciado. E ela ouvindo aqueles comentários, o Naamã, o chefão, o poderoso, o meu patrão, tá leproso. E agora? E ela disse para aquela mulher, patroa dela, ah, minha senhora, ah, minha senhora. Ela se lembrou do homem de Deus chamado Eliseu. Quantos milagres ela viu acontecer através da vida de Eliseu. Um profeta de Deus. E ela disse, ah, minha senhora, se o meu senhor fosse onde está o homem de Deus, com certeza ele seria curado. E Naamã, a mulher de Naamã contou para ele. E ele ouviu aquilo. Era longe, lá em Samaria. O que é que ele fez? Eu vou falar para o meu rei. Ele era assim com o rei. Eu vou falar para o meu rei. Olha, amados. Às vezes, todas as nossas possibilidades de cura são destruídas. E Naamã sabia disso. E ele conseguiu. Peraí. Existe uma possibilidade? As outras foram destruídas. Mas essa eu não conheço. Eu vou atrás dela. Vou atrás dela. Mas peraí. Uma escrava? Ele ouviu uma escrava? Pois é, meus irmãos. O desespero nos faz nos apegar a qualquer tipo de possibilidade que possa existir. Qualquer coisa que possa trazer um fio de esperança. Para ele, era o fim. Ele sabia que chegaria ao fim. Então eu vou atrás, não é? Quantos de nós já não viveu isso, meus irmãos? A vida para nós muitas vezes chegou ao fim. Nem sempre é por uma doença. Às vezes é um problema emocional, uma tristeza, um desespero de alma, uma ansiedade que não se satisfaz com nada. Vivemos uma crise e não vemos saída nela. Não enxergamos saída nela. Mas, amados, será que a crise é sempre a sentença de um fim? Era uma crise o que Naamã vivia. Mas será que significava o fim da vida de Naamã? Será que na sua vida o problema que você está vivendo, será que é o fim para você? Não há uma saída? Você tem certeza? Ou a crise é o fim, ou ela representa o começo de uma nova história para você, para mim. Amém? Todos nós passamos por problemas, amados, e desafios que representam barreiras muito fortes para a gente continuar. Será que alguém nunca viveu na sua vida momentos assim? Será que a vida está passando para alguém ilesa, sem nenhum desafio, sem nenhum problema, sem nenhuma coisa que desagrada? Eu acho que ninguém viveu isso. Porque aqui nós vivemos aflições. Nós estamos em aflições, mas precisamos lembrar, amados, que a vitória existe porque houve luta. A vitória só vem porque houve luta. A vitória é assim. Só há um milagre, queridos,
Quando existe um não na nossa vida de forma conclusiva. Para Naamã era um não. Não existe saída, Naamã. É morte certa. Mas surgiu, queridos, a possibilidade de uma saída. Nós só crescemos, amados, com desafios. Quando a gente está no alto da montanha, parece que tudo está bom. Mas para chegar na montanha, nós passamos por vales. E para descer da montanha, também passamos pelo vale. E esses vales nos ensinam, amados, nos ajudam a ser fortes para enfrentar dificuldades, batalhas, lutas, desafios. Quando nós estivermos em dificuldades, precisamos lembrar que é através dessa dificuldade que Deus vai mudar a nossa vida. Deus vai mudar a nossa história e vai fazer maravilhas nela. A dificuldade que você está enfrentando aí agora, Deus vai fazer dessa dificuldade um milagre para você. Vai mudar a tua história, meu irmão, minha irmã, querida amiga que está me ouvindo. Nem sempre o não é conclusivo. Nem sempre. E aquela escrava foi um instrumento que Deus usou para mudar a história daquele comandante. Quantas viagens aquele homem deve ter feito procurando cura, queridos? E ela estava ali na sua casa. Ali, olha, a solução do seu problema estava ali na sua casa. E ele foi sábio, porque ele ouviu o que aquela escrava dizia. Nem sempre a solução dos nossos dilemas, queridos, está longe de nós. Às vezes ela está aqui do nosso lado, na nossa casa, num dos cômodos da nossa casa. Precisamos estar atentos para saber o que Deus está falando. Fique com seus olhos abertos. Peça para Deus olhos espirituais para enxergar saídas. Peça a Deus. A resposta de Deus para a vida daquele homem veio, estava vindo naquela hora, através de uma escrava. Uma escrava que tinha naquele homem um algoz. Ela, queridos, era uma menina que podia ter no seu coração ódio por aquela família, por aquelas pessoas que a tornaram escrava, que destruíram a sua família. Mas era uma menina que tinha dentro de si plantado aquilo que o Evangelho prega, que é amar os seus inimigos, os seus desafetos, as pessoas que lhe fazem mal. Ela conhecia o Evangelho do Senhor. Pense nisso. O que é que você está guardando no seu coração? Mágoa? Ódio? Meu irmão, libere o perdão. Estenda a mão para a pessoa que te magoou. Não carregue o fardo pesado que não é seu por alguém que te fez alguma coisa. Tem pessoas que dizem perdoar nunca. Mas a pessoa está se esquecendo que ela que está carregando o fardo. Não é quem fez o mal. Quem fez o mal talvez nem se lembre que fez isso. Sabe, queridos? Ela não pensou no seu próprio sofrimento, na cruz que ela carregava naquela casa. Ela só pensou em fazer o bem para o seu Senhor. Ela queria ver aquele homem curado. Ela queria mostrar que existe um Deus todo-poderoso. Um Deus que cura, que faz milagres e maravilhas. Ela foi luz na escuridão daquela casa, na escuridão daquela vida de Naamã.
naquela sentença de morte que aquele homem carregava na sua pele. Como é que nós temos vivido com nossos desafetos, amados? Porque todos nós, querendo ou não, nós temos desafetos. Pessoas que não gostam de nós do nada. Você nem sabe por que ela fala mal de você. Você nem sabe. Ela não desejou a morte daquele homem, amados. Ela profetizou vida para ele. Deus usa, queridos, o mais improvável para domar o nosso coração e mudar o nosso entendimento. Eu quero ler o verso 5, 6 e 7 que diz assim. 5, 6 e 7 diz assim. O rei da Síria respondeu para Naamã, porque ele contou para ele dessa possibilidade de ser curado. E o rei disse: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que tu o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder? Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. E vamos continuar daqui mais para frente. Deus usou a escrava para quebrar, queridos, a altivez de Naamã. Mas Naamã ainda usou o poder dele, queridos, o poder político dele, para tentar conseguir mais depressa aquela cura. Ele achou que o profeta de Deus habitava no meio dos poderosos. Quem que ele foi procurar? O rei da Síria. Se há um profeta de Deus, com certeza ele está no meio daqueles grandes. Só que o profeta de Deus, amados, não estava no meio daqueles grandes ali. Não estava. Peraí, mas ele não era poderoso? Ele não era usado por Deus? Deus não é poderoso? Então ele tinha que estar no meio daqueles homens. Só que o poder de Deus, queridos, não é esse poder que os homens possuem. É diferente. É um poder diferenciado, livre, soberano, forte, que não existe igual. Você acha, queridos, onde está o profeta de Deus? Quando você pensa em profeta de Deus, onde é que ele se encontra para você? Não procure Deus, querido, no meio dos palácios. Deus não habita em templos feitos pela mão de um homem. Deus habita em você. Ele habita em mim. Ele habita em nós. E Naamã aprendeu essa lição ali. O homem de Deus não habitava no meio daqueles povos que ele procurou. Ele viu que ali, queridos, tinha algo diferente. E o texto continua dizendo o seguinte, no verso 9 e no verso 10. Diz aqui, ó. Então Naamã, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Amados, vejam bem, aquela comitiva
de Naamã parou na frente da casa de Eliseu. Queridos, a tela ficou escura outra vez. Tá aparecendo? Então, a comitiva toda de Naamã parou em frente à casa de Eliseu. Ali em frente. Só que Eliseu, amados, nem saiu para receber o comandante. Era uma comitiva grande, poderosa. Ele não saiu, ele mandou um mensageiro, Geazi, ali. E Geazi deu o recado. Deu o recado. Mas eles disseram, nós queremos falar com ele. Ele disse, não. Faça o que ele mandou. Só isso. Por que que Deus exigiu isso? Disse isso no coração de Eliseu para dizer para Naamã. Porque Deus queria, amados, quebrantar aquele homem orgulhoso que era Naamã. Ele queria. Mas Naamã ficou indignado. Indignado. Ele era autoridade. Como aquele homem ousava deixar de recebê-lo com todas as pompas? É assim, meus irmãos. Os poderosos de hoje querem o quê? Louvores. Querem honra. Porque acham que tem poder. Assim aconteceu com Naamã ali. Ele queria ser reconhecido pelas pessoas. E ele pensou, quem esse profeta acha que é? Mas o verso 11 e 12 diz assim, olhe. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé ainda o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre um lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Ele saiu furioso. Amados, em nenhum outro lugar da Bíblia fala sobre a cura de lepra no Rio Jordão. Jesus dizia assim, seja curado. Mas ele mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão. Deus age, meu irmão, na vida de cada um como lhe apraz. Não queira que com você aconteça o que aconteceu com seu amigo. Que Deus haja na sua vida como agiu na vida do outro, não. Com você, comigo, vai ser de um jeito diferente. É um jeito que Deus aplica para mim e para você, diferenciado. O que Ele faz comigo tem a ver com a minha vida. O que Ele faz com você tem a ver com a sua vida, meu irmão. Naamã tinha uma concepção diferente sobre Deus. E ele descobriu, meus irmãos, que Deus não estava naquela caixinha que ele tinha colocado ele lá dentro. Ele estava cheio de religiosidade. Ele achava que aquilo que ele conhecia, um pouquinho que ele conhecia desse Deus, estava guardado ali numa caixinha. Ele age assim, age assado, age desse jeito. Não. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele era religioso, uma concepção religiosa. Nós temos que liberar do nosso coração e da nossa mente a religiosidade, meu irmão. Nós vivemos hoje pela graça, pela fé nesse Deus Todo-Poderoso. E o verso 13 e 14 diz assim: mas os seus servos lhe disseram, meu pai, é que nem aqui na Bahia, meu rei, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Aí então ele pensou e desceu ao Jordão. Mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança.
Amados, muitas vezes sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Sabemos a direção que Ele está nos dando. Mas o nosso orgulho, sabe? Essa reima ruim que nós temos dentro de nós, nos impede de tomar a decisão acertada de obediência. Sabe? Naamã era um homem orgulhoso e continuava cheio de orgulho. Mesmo cheio de lepra, continuava cheio de orgulho. Você já viu acontecer isso com alguém ou até mesmo com você, meu irmão? Você já agiu assim? Olha, às vezes você sabe a direção que deve tomar, alguém te deu a direção, mas precisa de um amigo chegar em você e dizer: ô amigo, ô amiga, sabe? Pensa bem, a pessoa traz você a razão, pondera com você, te aconselha, e aí então você é mesmo aquela reima ruim, sabe? Passa por uma peneira e você então sai daquela posição de enfrentamento, de orgulho e se dispõe a obedecer. Às vezes a gente quer ser durão, não quer dar o braço a torcer. Não, eu não vou fazer isso não. Quem ele pensa que é? Ele é Deus. É só Deus. Só Ele. O Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Eu Sou. O Pai, o Eterno, o Santo, o Grande. E Naamã foi ao Rio Jordão. Rio Jordão foi o lugar onde Jesus foi batizado. E, na verdade, foi ali no Rio Jordão que Naamã teve um encontro com Deus. Foi ali que ele teve uma experiência significativa com esse Deus que ele ainda não conhecia. Percebam que o texto diz que a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Quando nos encontramos com Deus, queridos, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Porque a lepra que estava em Naamã, significava pecado. Lepra é pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se lepra significava morte, então a lepra ali era pecado. Amados, o Rio Jordão foi, na verdade, o momento em que Naamã se curvou diante de Deus e o obedeceu. A lepra ficou ali nas águas. Ficou ali nas águas. E o verso 15 e 16 diz o seguinte: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Aí Naamã respondeu: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. E Eliseu disse: vá em paz. Amados, houve ali uma conversão. Naamã se curvava diante de outros deuses, mas ali ele reconheceu que só há um: o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Quando Eliseu não quis receber aqueles presentes, ele não aceitou. O que significou isso? Que aquilo que Naamã recebeu, meus irmãos, foi de graça, pela misericórdia de Deus.
O que nós recebemos de Deus, amados, dinheiro nenhum paga. A salvação que nós temos já foi paga lá na cruz pelo sangue de Jesus. Não tem dinheiro que pague a sua salvação. Não tem dinheiro que pague uma cura que venha do Senhor. E Naamã reconheceu isso. Porque ele estava falando ali com um homem que sabia o que representava o Deus Todo-Poderoso. Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Era um profeta de Deus. Obediente a Deus. Essa graça não pode ser comprada, amados. Ela é presente que vem do céu. Por quê? Porque Deus é bom. Não é porque você e eu merecemos. Não. É porque com Deus é bom. Com Naamã aconteceu o milagre de Deus. Mas por esse milagre veio também o compromisso de que ele não mais se curvaria diante de outros deuses. Ele ia procurar agora andar em santidade diante do Senhor. E a partir dali ele prometeu e decidiu que esse Deus que realizou o milagre em sua vida era o Deus verdadeiro. Amados, Deus usa circunstâncias diversas para realizar os seus milagres em nós. Portanto, escute bem o que vou lhe dizer. As crises, as dificuldades não são o fim da nossa história. Não são. Há uma estrada para você andar e compreender quem Deus é e o que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Vamos orar?